Hoje é dia de fazer a atualização de leituras de 2023, porque faz muito tempo que a gente não conversa sobre. O último que eu fiz foi em fevereiro desse ano ainda, e desde então eu já li muitos outros livros. Pra quem não sabe como funciona, for novo aqui no canal, é a atualização que eu faço de 10 em 10 livros ao longo do ano. Hoje a gente vai conversar do 11º ao 20º livro, então pra quem quiser assistir aí os 10 primeiros, vou deixar linkado por aqui. E esse é um ótimo resumo pra quem não costuma acompanhar os vlogs e as leituras que aparecem por lá. Então vamos começar o 11º com o clássico papelzinho em minhas mãos, porque significa que eu não tenho mais o livro aqui. Então o 11º livro que eu li em 2023 foi Casas Vazias, que é um livro que vai falar sobre maternidade. Foi um livro que eu li em março, inclusive o único livro lido em março, pois eu estava de ressaca literária que durou meses. Eu lembro que eu li ele voltando de alguma viagem. É o clássico livro que eu compro pra ler no avião, e geralmente é a única coisa que eu consigo fazer enquanto eu tô no avião. Como eu fico com muito tédio, eu leio um livro inteiro. Esses Casas Vazias eu li assim, numa sentada. Ele vai falar sobre maternidade, sobre problemáticas da maternidade, maternidades não perfeitas. E pra ser bem sincera, bem sincera, já vai fazer o quê? Nós estamos em agosto, já vai fazer 5 meses que eu li esse livro e eu não me lembro de muita coisa dele. Eu nem me preocupo com isso, porque eu já sei que é um traço meu, enquanto leitora, não me lembrar assim com tantos detalhes da história, porque eu fico muito mais atenta aos sentimentos que os livros me trazem. E eu lembro que na época, quando eu li, eu não achei assim nada demais, mas eu já li tantos livros sobre maternidade problemáticas que eu não achei assim tão incrível, sabe? Só achei interessante, foi um ótimo passatempo. Confesso que a sinopse eu vou ficar devendo um pouco, porque eu não me lembro muitas coisas. Eu vou deixar os livros aqui no box de descrição linkados para quem quiser conhecer um pouco mais a sinopse ou comprar eles, para quem quiser também utilizar os links do canal. E aí a gente parte para o livro lido no mês de abril, que foi o único livro lido do mês, porque eu continuava de ressaca literária e eu estava tentando voltar a gostar de ler, porque eu queria ler, mas assim, nada parecia bom. Entre março e abril foi o tempo que eu fiquei assim, começando vários livros, sabe quando você tá naquela fase, começando muitos livros e nada é do seu gosto, nada brilha os seus olhos? E aí eu recebi esse livro e comecei a ler. Vai falar sobre uma idosa que é a Olive, então conta basicamente a história dela já na terceira idade, já com a família criada, os filhos criados. Aí essa parte eu não sei se eu posso falar, porque eu não sei se é spoiler, porque depois que eu terminei de ler esse livro, eu fui dar uma olhadinha nele, eu gostei muito desse livro. Pra aquela época que eu tava, foi um livro assim que eu levei o mês todo pra ler, mas eu lembro que quando eu terminei, eu achei muito interessante. Só que assim, o problema foi que eu li o segundo livro. Este aqui é o segundo livro. Nós temos o primeiro, que eu vou deixar a capa aqui, que eu nunca li. Eu nem sabia que existia. Eu nem sequer... Cara, sério, quando eu descobri, eu falei, ah, é por isso que algumas coisas não fazem sentido. Inclusive, peço desculpa desde já, se o primeiro não for com uma Olive idosa já, porque daí talvez eu tenha dado um spoiler, mas assim, vocês vão superar, né? Porque daí vocês sabem que o segundo é bom. Sabe aqueles livros que não te prometem nada, vai falar sobre dia a dia, sobre sentimentos que estão lá meio escondidos, sobre coisas que a gente considera banal? É um livro desse estilo. Sinceramente, gostei muito, mas como eu já li o segundo, eu não vou voltar pra ler o primeiro. Não sei nem se tem outros em sequência. Inclusive, caso você saiba, deixa aqui nos comentários, agradeço pela informação. Na verdade, eu meio que fui conquistada primeiramente pela capa. Tá vendo que essa pintura é linda? E aí depois, eu lendo brevemente uma sinopse, eu descobri que era sobre uma idosa, então eu pensei, por que não? Eu lembro que eu acho que na época eu dei 4 estrelas. Casas Vazias eu dei 3 estrelas. Mas sinceramente, eu não ando dando tanto importância pra isso, assim, de quantas estrelas eu dou. Eu nem uso mais tanto meu Scooby, o pobre tá lá abandonado, por isso que essas atualizações também são importantes para mim, para a Aya do futuro saber quais os livros ela leu aquele ano. Em 2022 eu fiz isso o ano inteiro, tá tudo registrado por aqui caso você queira assistir. E aí a gente passa para o mês de maio, que foi o mês que eu voltei a ler, que eu voltei a amar e gostar e ser feliz e conhecer histórias, e também foi o mês que eu passei a fazer mais vida de leitora por aqui, que é o meu vlog, pra quem não conhece. Mês de maio, então, começou comigo lendo Emma. Tem vlog aqui no canal. Eu comecei a ler por conta de um curso que eu tava terminando de fazer, que era da Jane Austen. Então, eram 2 obras. Emma e a leitura seguinte, a 13ª e a 14ª leitura, que foi Mansfield Park. Entre os 2 livros, eu gostei muito de Emma. Se tornou, inclusive, o meu livro favorito da autora. Ganhou até de Orgulho e Preconceito e de Persuasão, que eram os meus top 2. E aí, agora Emma é o top 1 do meu coração. Já Mansfield
Mansfield Park eu não amei tanto. Foi um pouco injusto porque eu li depois de Emma? Foi. Com certeza se eu tivesse lido esse aqui antes e esse aqui depois, eu teria gostado um pouco mais desse. Enquanto aqui em Mansfield Park a gente tem uma protagonista um pouco mais submissa por N situações da vida dela, na sociedade que ela estava inserida, no círculo familiar que ela estava inserida, por conta também da pobreza da família dela não ter uma condição muito boa. A gente desse outro lado tem Emma, que é uma mulher que vem de uma boa família, que vai ter a sua herança garantida, tem a sua casa garantida, ou seja, não precisa de um marido para sobreviver no futuro depois que o pai dela morrer. Ela não irá ficar desamparada. Então Emma, que já tem um futuro garantido, ela desde o início do livro fala: não quero me casar, não faço questão de me casar, não é um objetivo da minha vida. E aí você vai ver uma sequência de uma Emma casamenteira, porque daí a gente também não pode muito fugir da época, né, que o livro foi escrito, pensando, já que eu não quero me casar, já que esse não é um objetivo da minha vida, não preciso me preocupar com isso, vou casar as outras meninas do meu círculo familiar que estão aí precisando de bons arranjos. E aí a Emma, ao longo do processo, ela comete muitos erros. A Emma é uma das protagonistas mais imperfeitas da Jane Austen que eu já conheci, e ao mesmo tempo Emma é teimosa muitas vezes, Emma é muito esperta, enfim, eu adoro a Emma, eu me apaixonei pela personagem. Os dois livros foram muito bons, mas Emma, 5 estrelas favorito, com certeza. Graças ao meu curso, que eu me obriguei a ler, eu tava assim no limite pra assistir minhas aulas, só que pra assistir as aulas eu tinha que ler os livros, e tipo assim, cada um desses tem mais de 500 páginas. Parece inofensivo minúsculo assim, mas tem mais de 500 páginas cada um dele. E eu pensava, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou terminar esse curso se eu não gosto nem de ler? Se eu detesto ler. Falei, não, eu vou voltar a ler. Com a ajuda das lives de foco, né, que eu sempre faço, sempre fiz, consegui, graças a Deus, retomar aí o meu ritmo de leitura, que eu estava com muita saudade, confesso. E aí a gente entra para o 15º livro, lido em 2023, que foi o livro que eu não sei se ainda está no hype, porque para quem não está acompanhando aí os meus últimos vlogs, eu ando sem redes sociais. Já vai fazer um mês que eu não acompanho nada que acontece no Instagram, nem no Twitter, e no TikTok nunca acompanhei, pra ser bem sincera. Então não sei se está no hype ainda, que foi Loucos por Livros, da Emily Henry. Esse livro já veio pela Tag, né? Tag, não foi? Na época que veio foi, assim, começou já o burburinho de que esse livro é muito bom, de que esse livro é muito bom. E até que eu recebi esse livro pela editora, e eu gosto muito da autora. Pra quem for assistir as leituras do ano passado, vocês vão ver que eu maratonei bastante Emily Henry. Na verdade, no vídeo de li 10 livros em 2023, eu comecei o ano, se eu não me engano, o primeiro que eu li desse ano foi da Emily Henry, aquele lá do De Férias com Você. Eu acho que hoje em dia De Férias com Você é o meu livro favorito da autora, porque este aqui, para ser mais específica, eu não gostei. Eu comecei a ler, aí eu não achava graça. E geralmente o livro da Emily Henry eu dou umas risadas gostosas, porque ela tem umas tiradas engraçadas, assim, meio irônicas. E eu não gostei dos personagens, eu não gostei das piadas que tinha aqui, eu não gostei do casal. Eu não gostei, basicamente. No final, eu confesso, tentou cair uma lágrima, porque existe uma relação muito bonita entre irmãs no livro. A protagonista, ela tem uma relação muito, muito bonita e muito forte com a irmã, muito genuína. Só que assim, no quesito casal, eu senti que não gostei muito não. E eu achei que eu ia amar, porque tem a temática de pessoas que trabalham no meio literário, que trabalham nessa coisa aí de lançar livros, de criar livros, histórias. Tinha tudo pra dar certo. Eu não sei se eu fui com muita expectativa, ou eu não sei se realmente não foi o meu número. Só sei que eu não gostei muito desse livro. Eu dei 3 estrelas. E eu descobri que talvez eu não seja a maior fã de Enemies to Lovers, que é o caso desse. Eu sou muito mais fã de Friends to Lovers, Lovers to Lovers, Best Friends to Lovers. Acho que é mais a minha vibe, entendeu? Lembra sempre que meus livros favoritos de romance sempre são livros de alma gêmea. Tipo aquelas pessoas que olharam pra outra e se apaixonaram instantaneamente, são os meus livros favoritos. Até quando tem triângulo amoroso, mas que existem aí almas gêmeas, eu gosto. Então talvez o Enemies to Lovers foi que não me foi meu preferido. Será que eu estava ranzinza? Pode ser também. Todos os outros livros que eu mostrar pra vocês agora, eu li todos no mês de maio. Então, enquanto em março eu li um livro, abril eu li um, em maio eu li todos os outros 8 que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. E 15º livro lido em 2023, então, foi Açúcar Queimado, que é um livro que veio pela editora Dublinense. É uma editora que eu não costumo ler tantos livros, porém tem entrado no meu radar aí nos últimos tempos, porque cada vez mais eu procuro livros que não são, como eu posso explicar pra vocês, redondos, sabe? Eu não faço questão que um livro tenha um final redondo, esclarecedor e certinho, não. Eu gosto muito do processo, eu gosto muito de um livro assim que traz uma estrutura diferente, estranha, e esse é um livro que ele tem um pouco isso, ele te entrega um pouco isso, porque vai contar a relação de uma mãe e uma filha, onde a mãe
mãe é uma mulher, quer dizer, dá pra entender, né, ao longo do livro e das entrelinhas, que é uma mãe narcisista. Então a gente acompanha o livro pelo ponto de vista da filha e a gente vê o quanto crescer com essa mãe foi violento pra ela, machucou, mas que ao mesmo tempo é a mãe dela, então ela ama essa mulher e ela fica meio que em alguns momentos de mão atadas, principalmente quando ela descobre que essa mãe está com Alzheimer. Então ela vai ver o processo da mãe dela esquecendo, principalmente que ela tratava a filha dela mal e passa a tratar a filha bem, e aí ela tenta cuidar da mãe e aí fica nessa confusão e aquele sentimento de se ela sempre me tratou mal, ela merece que eu a trate bem. E o livro, ele é dividido entre agora, da filha já crescida, e antes. Não sei se dá pra reparar, mas a folha é um pouquinho mais escura, ó. Tá vendo? Na época que eu li, foi uma época que eu fiquei refletindo bastante sobre essa questão das pessoas narcisistas, né? Se a gente tá ligado, digamos que sem escolha por uma pessoa assim, o que a gente pode fazer? Qual é a linha que a gente cruza entre ficar com essa pessoa ou abandonar essa pessoa porque ela não te faz bem? Então são várias reflexões que o livro traz e como já comentei aqui, não é um livro que tem essa estrutura certa. Em alguns momentos, talvez para quem não esteja acostumado, vai sentir um pouco essa falta assim de forma no livro. Eu senti um pouco isso enquanto eu lia. Foi um livro de todo satisfatório que eu amei, porque eu senti um pouco assim que a história em alguns momentos não tava do jeito que eu queria, mas no final a reflexão que ficou, sabe, o fato de eu ter pensado sobre um assunto que talvez nunca tenha me ocorrido, pra mim foi o que valeu muito a experiência dessa leitura. Gostei muito pelo tema, entende? Não pelo rumo que a história tomou, digamos assim. Então agora a gente vai pro 18º livro, que é um livro também que a gente vai falar sobre maternidade. A gente vê, né, que existe uma preferência entre as minhas leituras. E nessa época eu tava lendo assim, um atrás do outro sobre esse assunto. Às vezes acontece isso comigo. E esse aqui, ele é coreano, se chama Sobre Minha Filha. É um livro muito fininho, da editora Fósforo. Foi a minha primeira experiência com a editora Fósforo. E assim, eu acho que eu não gostei muito desse livro. Antes, Maia do passado, tinha às vezes a ideia de que livros pequenos não me entregavam o suficiente para eu sofrer / refletir sobre. Só que daí, no final de 2022, eu li muito livro curtinho que acabou comigo, assim, simplesmente, gente, me desestruturou inteira. Como exemplo, nós temos Copo Vazio. Quem quiser assistir o vídeo aqui do canal do ano passado que eu falo sobre ele, eu surtei simplesmente. Então, hoje em dia, eu entendo o poder de um livro fino, só que esse, ele realmente não me entregou muita coisa. Eu não sei se é porque eu vim já muito batida, sabe, de ler livros sobre maternidade, que assim, esse aqui não me suscitou, assim, nada, nenhuma reflexão diferente, não me deram fortes emoções, sentimentos. Basicamente foi um livro que eu passei, que vai contar a história de uma mãe e de uma filha, só que essa filha faz escolhas na vida que a mãe não concorda, e ela se vê numa situação de, e agora que eu não posso mais controlar minha filha, como que eu lido? Existe uma questão aqui dentro, que daí eu não vou contar pra vocês, senão vai ser spoiler, que eu acho que pra um contexto asiático, existe esse peso diferente. Não foi um livro que mexeu muito comigo, um livro que eu dei 3 estrelas, mas hoje eu acho que eu daria 2 estrelas, 2,5. Foi um livro que pra mim, infelizmente, foi muito esquecível. Não me marcou, assim, de nenhuma forma. 18º livro, nós temos, então, um livro que eu ganhei de presente da minha amiga Thaís, Clube da Thaís, para quem não conhece, que tem gostos muito parecidos com o meu, que é Tempo de Graça, Tempo de Dor, a história de 2 mulheres que se conhecem desde a infância. Eu gostei desse livro. Não foi um livro que eu amei, porque, infelizmente, foi um livro que eu acabei comparando um pouco com a Amiga Genial, porque a estrutura da amizade entre as 2 mulheres é mais ou menos a mesma. Muito amor, mas ao mesmo tempo muita obsessão, muita dependência e muita violência entre elas, mas ao mesmo tempo de intimidade. O que eu mais gostei nesse livro é o contexto do livro estar inserido no Brasil. Então a gente vai ver uma menina que é filha do dono do fazendeiro, ela tem boas condições, chance de estudar, ter um bom casamento, apesar de não ser isso que ela quer, e a gente vai ter uma menina que é empregada daquela fazenda que vive numa situação quase de escravidão. Teoricamente, a escravidão não existia mais, mas aquelas pessoas viviam nessa mesma situação. Ela já não tinha mais mãe, não tinha mais pai, e elas fazem dentro desse contexto dessa fazenda uma amizade. Desde pequenas, elas um dia, enfim, por coisas que acontecem nesse livro, descobrem a existência da música, e aí você vai ver um processo delas trilhando esse rumo em relação à música. Pra quem gosta de livro que envolve música, talvez seja muito interessante. Esse aqui passa pelo samba no Brasil, então tem bastante desses
traços brasileiros, foi uma coisa que eu gostei bastante. Eu me senti muito dentro de uma novela, e eu amo novela, pra quem não sabe. Então, essa vibes foi bem deliciosa pra mim. Inclusive, aqui no blurb, ó, fala ecos de Helena Ferrante ressoam nessa saga esplêndida. E realmente, se você gosta de Amiga Genial, talvez esse aqui também te interesse. 19º livro, então, de 2023, eu acho que talvez tenha sido um dos meus maiores desafios literários desse ano, porque não foi fácil, foi assim, ó, uma saga com este autor que eu li pela primeira vez, que foi Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Um grande clássico brasileiro. E assim, que aula de história, primeiramente, foi isso aqui. Que aula, segundamente, de português foi isso aqui. Que aula de tudo, de humanidade foi também isso aqui. Infelizmente, não foi 5 estrelas no meu coração, porque eu não gostei muito do final. Criei outras expectativas, eu esperava outra coisa. Não vou negar que é um final surpreendente. Você definitivamente não espera. E quando acontece, você fica assim, ó, em choque, simplesmente. É um dos livros mais difíceis que eu li na minha vida, porque ele é puro regionalismo. A escrita do Guimarães Rosa é um negocinho surpreendente, gente. Se você nunca leu, eu te desafio você baixar a amostra do e-book agora. Pega assim, abre na Amazon agora e lê o primeiro parágrafo só, que daí você vai entender do que eu tô falando. O primeiro parágrafo basta. A primeira vez que você lê, você pensa, acho que eu não consigo mais fazer conexão entre letras e palavras e sílabas. Eu não sou mais alfabetizada, não sei mais português, definitivamente não é minha língua, porque essa é a sensação que te passa, que você não sabe mais ler. Parece que o teu cérebro embaralha completamente a primeira vez. 550 e poucas páginas desse livro, foi de pura persistência e eu não desisti. Confesso que lá pela metade mais ou menos do livro, eu me acostumei com a escrita dele, já comecei a compreender melhor. No início, o baque foi maior, sabe? O susto foi maior, assim, mas depois que você vai entrando na história, já vai fluindo mais tranquilo. Alguns momentos eu venci também pelo fato de ter achado cansativo, porque vai contar a história dos jagunços, né? Então, todas as lutas que eles estão envolvidos para conquistas de terras e de espaços e de homens e de, enfim, um monte de coisa. Armamento, acontece briga por, enfim, vários motivos aqui dentro. São bem descritivos, então a gente passa pela luta dos jagunços entre um grupo e outro e a gente fica páginas e páginas dentro dessa briga, mas ao mesmo tempo, depois que passa, é engrandecedor, porque é como se você tivesse vivido essa história junto, é como se você tivesse passado exatamente o mesmo tempo que eles passaram brigando, você esteve lá assistindo. Que nem eu falei pra vocês, é um grande ensinamento de humanidade, então esse livro faz você se apaixonar por um personagem aqui dentro por conta do ser humano que ele é, então isso é muito bonito, essa construção. Eu não esperava que o livro teria a temática que tem, nunca na vida, nem nos meus melhores sonhos, imaginei que teria as reflexões que o livro traz, as propostas do livro. Eu nunca imaginei que fosse essa, mas eu descobri que é porque, na verdade, os leitores de Grande Sertão Veredas fazem um pacto. Vocês sabiam disso? Eu descobri isso quando eu terminei, eu vou mostrar pra vocês. Eu vi isso daqui no final do livro, que é um anúncio, esse aqui é o autor, né, pra quem não sabe, que é um anúncio publicitário, e aqui ele fala assim, ó: quando você ler esse livro, não passe adiante o seu enredo, deixe aos outros o prazer de descobrir o Grande Sertão Veredas. E aí é isso, gente. A gente vira tipo um clube que jamais contará pra você do que fala Grande Sertão Veredas, porque é segredo, você tem que descobrir sozinho, porque esse é o charme. Quando você se depara e fala, meu Deus, o livro fala sobre isso. Apesar de não ter gostado do final, esse daqui eu acho que é tipo um 4 estrelas favorito. Sabe aquele livro que vai passando os meses, ele continua grudado na tua pele? Você continua pensando nele? Eu continuei por meses, até agora, assim, agosto, já vai fazer 3 meses que eu li esse livro. Tem dias que eu simplesmente paro e eu lembro do Riobaldo. E eu lembro dos outros personagens desse livro. E eu fico assim, como pode? E nós vamos então para o 20º livro lido em 2023. Que olha, eu gostaria de dizer desde já, deixo aqui o spoiler para o final do ano. Para quem gosta de assistir os vídeos de favorito que rola por aqui, os dias favorito também que rola por aqui. Eu gostaria de dizer que hoje, olha que a gente já passou alguns meses, tá? Hoje, agosto de 2023, esse foi o meu livro favorito. Foi livros assim que eu chorei, foi livro que eu senti muitos sentimentos, foi livro que eu aplaudi assim, ó,
sem palavras esse livro, que é este singelo livro chamado Violeta, da Isabel Allende. Cara, sinceramente, eu tinha lido Casa dos Espíritos ano passado e eu tinha pensado, nossa, realmente a Isabel Allende, ela é uma ótima escritora, ela é muito boa, Casa dos Espíritos é muito bom, mas eu não tinha me tornado fã da autora, ainda não tinha chegado nesse nível, só tinha gostado. Até eu ler Violeta. Hoje em dia, eu digo, Isabel Allende, você tem o meu respeito. Amei esse livro. Eu amei esse livro desde a página 1 até a última página, que é a 320. Eu amei todas essas páginas. Eu amei cada personagem que tem aqui dentro. Tem um que eu gostei muito especificamente, que eu chorei muito por ele. Mas assim, a Violeta, a maior que a gente tem. Isabel Allende também é a maior que a gente tem. A gente vai acompanhar essa mulher que nasceu em 1920, no contexto da gripe espanhola, ou seja, ela já nasceu num mundo caótico, onde as pessoas estavam morrendo, e ela viveu até 2020, que foi o ano também que a gente teve uma pandemia, que foi a do Covid, onde o mundo também estava caótico e muitas pessoas estavam morrendo. Só que nesse meio, gente, aconteceu muita coisa na vida da Violeta. Foi tanta coisa que eu aprendi com essa personagem, que ela nem existe na vida real, mas foi tanta coisa, mas foi tanta coisa, mas foi tanta coisa que eu não consigo, assim, dizer pra vocês. Quando eu terminei de ler esse livro, eu pensei, eu acho que com o tempo ela nem vai ser tão, assim, incrível pra mim. Ela continua sendo. A vontade que eu tenho é de reler este livro imediatamente. A vida dela não foi fácil, a vida dela não foi perfeita, e tem de tudo um pouco que uma mulher passa. De todo esse percurso dos 100 anos que ela viveu, tem de todos os tipos de preconceitos, dificuldades, lutas, violências que uma mulher passa. Também todos os tipos de causas, todos os tipos dos porquê as mulheres continuam lutando. Por quem as mulheres continuam lutando. Quais são os motivos que fazem essas mulheres resistirem, porque essa é a palavra, uma das palavras mais chaves quando a gente vai falar sobre a literatura da Isabel Allende, é resistência. Mais especificamente falando sobre a resistência das mulheres, o poder que elas têm e a força que elas têm de resistir às situações, às pessoas, às dificuldades, às doenças, a tudo. A força que essas mulheres têm de resistir. A autora é grandiosa em escrever personagens femininas, então se você gosta de se ver nessas páginas, que eu me vi muito nessas páginas, me deu até um pouco de vontade de chorar agora. Se você procura por isso, vai em Violeta, que não tem erro. Eu nunca vi uma pessoa falando mal de Violeta. Eu já vi muita gente não dando nada por Violeta, mas falar mal, eu nunca vi. Até homem eu já vi falando bem. Então termino esta atualização com uma indicação de leitura. Se você não tem esse livro, compre imediatamente e depois me diga o que você achou. E eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo de 30 leituras. Um beijão e tchau, tchau.